Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, sabemos que o Senhor está aí com vocês, amigos, ouvintes, para nesta noite nós exaltarmos o seu santo nome. Queremos mandar a paz para todos os irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando aí no canal. E nós estamos orando por vocês para que Deus continue abençoando as vossas vidas e que não venha faltar nada na vida dos irmãos e amigos e que o Senhor esteja confortando e consolando aos irmãos que têm dificuldades, até mesmo de vir à igreja. A igreja está indo à sua casa e você também é a igreja do Senhor que estará adorando a Deus na beleza da sua santidade. Não vai demorar tempo nós estarmos aqui juntos. Mas enquanto isso, nós vamos transmitindo a palavra de Deus através da internet e orando por todos os lares, por todas as famílias, orando pela nossa nação, pelas nações, para que a mão do Senhor continue abençoando e protegendo a cada um de nós. Que os irmãos estejam confortados aí nas suas casas, a sua casa também é uma igreja, uma extensão da igreja, e Deus vai falar ao seu coração nesta noite através dos hinos e através da sua palavra. Oramos. Pai de amor, estamos aqui nesta noite para juntos bendizermos o teu nome. Pai, recebe os nossos louvores, recebe os louvores dos teus filhos que estão aí nos seus lares, para juntos conosco cantar louvores ao Senhor e bendizermos o seu nome. Visita cada vida que se encontra, Pai, enfermos, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Nossos louvores, fica conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Ampas para louvar o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos que estão em São Paulo, em toda parte desse país e fora dele, sintonizados aí neste canal. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger, e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Vindo ao Senhor e adorando a Ele na beleza da sua santidade.
Abra sua harpa no hino também 175. Irmãos amados, irmãos amados e resgatado, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificado, sede valente e muito prudente, estais lavado e libertado no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que nós fomos resgatados, nós fomos libertados no nome santo de Jesus e também santificados, para oferecermos a Ele louvores e adoração. Queremos mandar a paz aí para todos os irmãos e amigos que estão nos sintonizando aí nesse canal, e que Deus continue abençoando a sua vida, para que a palavra do Senhor possa fortalecer você e a mim, a todos nós. Convido para nós lermos a palavra do Senhor em Atos capítulo 15 e o versículo 16. Eu quero falar nesta noite sobre o tabernáculo de Davi, lugar de intimidade com Deus. E depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Meus irmãos e amigos, nesta noite a palavra do Senhor, ela vem aos nossos corações para nos despertar e nos conscientizar que nós somos tabernáculos de Deus aqui na terra. Nós sabemos que tabernáculo significa habitação. Deus criou o homem, e por que não dizer o plano de Deus para com toda a humanidade,
é que ele pudesse habitar entre os homens. Ao criar a terra, Deus providenciou o jardim do Éden, aonde toda a viração do dia, às 6 horas da tarde, o Senhor vinha falar com o homem. Até o dia que o homem pecou e Deus não pôde mais se manifestar na vida dos nossos pais por causa do pecado. Porém, a Bíblia diz, meus irmãos, que o tabernáculo foi idealizado pelo próprio Deus, quando Deus tirou Israel da terra do Egito, para levá-los pelo deserto e conduzir à terra de Canaã. Deus então chama Moisés e fala para Moisés construir um tabernáculo, que ele viesse habitar entre o seu povo. E é interessante que Deus dá todas as medidas e modelos, e certamente Moisés seguiu todas as medidas e o modelo daquele tabernáculo para fazer conforme a vontade do Senhor, segundo o modelo dos céus. O tabernáculo existia divisões. O tabernáculo de Moisés existia sacrifícios. Alguns tinham acesso ao pátio, outros tinham acesso ao santo, e só apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao santo dos santos. E aqui nós vemos, nesse versículo que eu li, aonde há um momento de turbulência na igreja primitiva, quando os irmãos judeus, no concílio de Jerusalém, queria que os gentios, que éramos nós, também cumprissem todas as exigências da lei. Porém, o próprio Tiago traz essa palavra para aquele concílio, mostrando a eles a profecia de Amós no capítulo 9 e o versículo 11, que Deus ia reedificar o tabernáculo de Davi. É interessante a gente meditar no tabernáculo que Moisés construiu, no templo que Salomão também construiu, no templo que Zorobabel também reedificou e Herodes, para nós observarmos que todos esses tabernáculos, esses templos, eles foram destruídos, e Deus não traz uma palavra de reedificação a esses templos e esse tabernáculo de Moisés, mas Deus fala em trazer de volta o tabernáculo de Davi que havia caído. Porque o tabernáculo de Davi é o que nós vamos observar e meditarmos aqui nesse momento. Por que que Deus queria então reedificar o tabernáculo de Davi? Nós sabemos que no tabernáculo de Moisés, Deus também se agradara dos momentos em que o povo adorava Ele, oferecendo sacrifícios. Havia altares, havia sacrifícios, havia adoração, porém tudo obedecia um critério, e o tabernáculo era dividido, nem todos tinham acesso, e havia sacrifícios contínuos, porque ainda o Cordeiro de Deus não tinha vindo para morrer em lugar de todos nós e realizar e oferecer o seu único sacrifício. Nós observamos também que no templo de Salomão havia também as divisões, havia os sacrifícios. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestava no templo de Salomão, a ponto dos sacerdotes não conseguir ficar de pé, devido à glória de Deus que se manifestava no tabernáculo. E esse tabernáculo, meus irmãos, ou esse templo de Salomão também foi destruído. O templo que Zorobabel também reedificou foi destruído. O templo que Herodes também edificou foi destruído pelo general Tito. Para Israel e para o povo judeu, o templo era o seu orgulho.
Quando Jesus falou que aquele templo seria destruído, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não seria arrancada, eles perguntaram a Jesus em particular no Monte das Oliveiras, dizendo: Senhor, quando vai ser isso? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque o fim daquele templo seria então sinais da vinda de Jesus. Mas o templo foi destruído. E já vai mais de 2000 anos. E a missão de Jesus é reedificar o tabernáculo de Davi. Porque na verdade, irmãos, aquele tabernáculo que Moisés construiu e que conduziu, havia algo naquele tabernáculo que é indispensável na vida de todo crente e na vida de toda a igreja local. Havia ali, além de outros móveis, havia a Arca da Aliança, com 2 querubins que tinham suas asas voltadas e também os seus rostos para o propiciatório. Aquela arca representava a presença de Deus, a glória de Deus em Israel. E nós vemos que Moisés, quando conduziu o povo pelo deserto, conduzindo aquele tabernáculo que era portátil, porque eles precisavam peregrinar pelo deserto até chegar à terra de Canaã. Ao chegar na terra de Canaã, em Siló, esse tabernáculo foi armado e o povo de Israel agora não adorava mais a Deus no deserto, mas adorava a Deus dentro da sua terra, na terra de Canaã, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Porém, com o passar do tempo, os sacrifícios, a adoração foi profanada. Os filhos de Eli não tinham mais respeitos com a lei de Deus e as cerimônias. O povo já estava enfadado e os sacerdotes corrompidos. Foi o tempo em que os filisteus levaram a Arca da Aliança e aí se foi a glória de Israel. E aqui nós vemos que passou 40 anos a Arca de Deus fora de Israel e certamente havia uma necessidade de trazer para o centro de Israel, porque a arca representava a presença de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que a glória de Deus estava naquela casa, aonde estava a arca, que simbolizava a sua presença. Hoje não é diferente. A arca de Deus hoje é Cristo, que habita no coração do crente, porque cada crente hoje é um templo, é um santuário de Deus, aonde o Espírito Santo vem habitar em nós. Então Deus está em nós, a Arca da Aliança, que é Cristo, está em nós, e cada crente hoje é um sacerdote que pode oferecer a Deus o seu sacrifício, porque o tabernáculo de Moisés já não existe. Nós sabemos que o templo de Salomão, por mais da sua glória e do seu grande valor, também já não existe. O templo de Zorobabel e de Herodes também já não existe. Porém, Deus tem os seus templos, Deus tem os seus sacerdotes. A adoração continua na terra, aonde tem um cristão que entregou a sua vida a Jesus. Ele se tornou um templo e ele mesmo é sacerdote para oferecer sacrifício sobre o seu próprio altar. Porque Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, nós somos os templos vivos, nós somos os sacerdotes do tempo da graça. Nós estamos oferecendo sacrifícios a Deus, não mais de cordeiro e nem de carneiro ou de outro animal, mas agora o nosso sacrifício é a nossa vida em santidade, é o nosso louvor, é a nossa adoração para o Senhor. Por que que Deus tanto fala que traria o tabernáculo de Davi de volta, que reedificaria o tabernáculo de Davi? Porque nós sabemos que Jesus viria ao mundo para ser o Cordeiro de Deus,
para ser imolado no Calvário e dar a vida a todos aqueles que nele crer. Cada cristão, meus irmãos e amigos, representa o tabernáculo de Davi que estava caído, e quando aceita Jesus, ele é reedificado. O tabernáculo de Davi era diferente do tabernáculo de Moisés. Por quê? Porque o tabernáculo de Moisés, sem a arca, foi instalado em Gibeão. Lá estava ainda a tenda, lá estava alguns móveis, lá ainda havia sacrifícios, havia pessoa oferecendo sacrifícios, mas não existia mais a arca. E é interessante que quando Davi ganha o reino, que Deus coloca Davi no trono de Israel, e que Davi consegue ganhar a guerra e também ganhar Jerusalém e ser rei sobre Jerusalém, sobre todo Israel, Davi então não consegue reinar sem a presença de Deus, porque a arca já estava em Kiriat Jearim, a arca já tinha sido devolvida pelos filisteus, e a arca estava naquela terra há 20 anos, e ninguém dava mais notícia da arca. Em Kiriat Jearim, a arca estava lá, porém não havia adoração, não havia manifestação da glória de Deus. O povo continuava ainda adorando os deuses. O Deus de Israel não estava sendo glorificado, e a arca passou 20 anos sem o povo sentir a glória, sem o povo sentir o poder de Deus, as bênçãos de Deus, as vitórias de Deus. Passou o tempo do reinado de Saul, também Saul não interessou de buscar a arca. Mas uma coisa interessante, e cada crente hoje deve preocupar-se, como Davi se preocupou: nada nesse mundo, nada queremos ser, a lugar nenhum nós iremos sem a presença de Deus, nós não teremos nenhum sucesso. E Davi então, para reinar, ele só reina enquanto ele vai agora buscar a arca. E ele então prepara o pessoal para buscar a arca de uma forma errada. Ele vai buscar a arca em carros novos, carregando os bois, carregando a arca, sem estar de acordo com a palavra de Deus, porque a arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. E Davi, empolgado em trazer a arca, ele vai buscar de maneira errada. E a Bíblia diz que quando os bois vêm conduzindo a arca, que houve um momento que os bois tropeçaram, a arca fez que ia cair, Uzá estendeu a mão e Deus ali destruiu Uzá, porque não podia tocar a arca. Meus irmãos, foi nesse momento que Davi descobre, Davi teme, Davi já não quer trazer mais a arca para Jerusalém, mas envia a arca para a casa de Obed-edom. E a arca, ao chegar na casa de Obed-edom, Deus abençoou tudo que aquele homem tinha. Tudo da vida dele foi abençoado. Em 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, todo Israel passou a ter conhecimento que a bênção de Deus estava sobre aquele lar. Então, os irmãos que estão aí nas suas casas, sem oportunidade de vir aqui a esse templo, os irmãos não se preocupam, porque a arca de Deus está aí na sua casa. Jesus está aí para abençoar suas vidas. O milagre de Deus está chegando na sua casa. Se você abrir o coração, adorar o Senhor, o mesmo Deus que opera aqui, opera aí também no seu lar. E a casa de Obed-edom foi abençoada. 3 meses, todo Israel sabia que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. E Davi, irmãos, ao ter conhecimento disto, Davi então vai consultar como trazer a arca do Senhor de forma certa. E então ele chama os sacerdotes para que coloque a arca de Deus sobre os seus ombros. E quando Davi vem trazendo a arca de Deus, a Bíblia diz que Davi vinha com tanta alegria, que ele pulava e dava glória e se alegrava de uma maneira tão forte e poderosa, que ele se
encantava com a presença de Deus. Meus irmãos, Jesus hoje é essa arca. Os irmãos devem se alegrar e não ficar tristes. Os irmãos devem se regozijar e não baixar a cabeça em meio a essa crise que está enfrentando o mundo por causa desse vírus. Nós temos que nos alegrar no Senhor, porque não depende do lugar para sermos alegres, não depende da condição financeira ou da saúde, ou se temos muitos irmãos em volta de nós. A presença de Deus está em nossos corações. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tem que haver festa em mim, em você e aí na sua família. Deus quer abençoar a sua casa e você será mais abençoado se você buscar o Senhor e adorá-lo sem preocupar no amanhã, sem ter medo das incertezas. Certamente confiando em Deus, você será um vencedor e certamente vai triunfar sobre todas as lutas e provações. Uma coisa interessante, irmãos, observarmos que o tabernáculo de Davi, Deus tem saudade dele. Por que Deus tem saudade do tabernáculo de Davi? E Deus não fala nos outros templos? Porque Davi traz a arca de Deus para dentro de Jerusalém e ele constrói uma tenda simples, porque o evangelho é simplicidade. O evangelho não é ostentação. Tem muita gente preocupada com coisas de ostentações, mas Davi arma uma tenda no meio de Jerusalém para que todas as pessoas pudessem contemplar e todas as pessoas ter acesso àquela tenda para poder adorar o Senhor. Agora a arca de Deus está em Jerusalém, numa tenda que Davi constrói em um lugar muito simples e humilde. Ali não havia outros móveis, porque o tabernáculo estava em Gibeão. Agora que está ali dentro da tenda de Davi, era a arca da aliança, aonde Davi se alegrava naquele tempo com seus irmãos. Meus irmãos, é interessante que não precisava na tenda de Davi haver mais sacrifícios, como havia na tenda de Moisés, porque aquele tabernáculo que Davi construiu já era o tipo de Cristo, já era algo profético, que Jesus morreria uma só vez. Então Davi, ao inaugurar a tenda, ele realiza um grande sacrifício de adoração a Deus. Porém, agora os sacrifícios seguintes seria de louvor e adoração ao Senhor. Era interessante, meus irmãos, observar que na tenda de Davi, cada sacerdote tinha acesso. Cada pessoa poderia estar ali adorando ao Senhor, porque não havia mais limitações e nem divisões. Não precisava mais do sumo sacerdote entrar no lugar santo do santo para adorar o Senhor, sacrificar. Porém, agora Davi, ao construir aquela tenda, Deus se alegrava com Israel, porque Israel adorava a Deus na simplicidade. Cada sacerdote tinha acesso e cada um poderia adorar o Senhor, se alegrar. E o que era mais importante, que havia 24 horas de louvor. Os adoradores revezavam, cada um tinha o seu momento de adorar. Assim como no céu o louvor é eterno e contínuo, assim também na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi, o louvor era voluntário, o louvor era espontâneo, era livre. As pessoas tinham prazer de chegar naquela tenda para adorar a Deus. Não havia restrições, não havia divisões, tudo era simples, porém a glória de Deus estava ali naquele tabernáculo. Deus era glorificado ali, Israel se alegrava com Deus. É o que tem que acontecer nas igrejas hoje. Deus está chamando a atenção da sua igreja, para que todos nós, em simplicidade de vida,
possamos valorizarmos uns aos outros, e cada crente é um adorador, é um sacerdote, que no tempo da graça você pode oferecer a Deus o seu louvor e adorá-lo na beleza da sua santidade. O louvor do crente é espontâneo, é do coração. Todos nós servimos a Deus e adoramos a Ele. É interessante, meus irmãos, que Davi vai agora construir muitos instrumentos, para que, através dos instrumentos, muitos louvores fossem entoados dentro daquela tenda. Como era maravilhoso aquele tempo, um tempo que deixou saudade até para Deus, e Deus fala através de Amós, que Ele vai reedificar o templo de Davi, porque foi um tempo de glória, foi um tempo de simplicidade, foi um tempo de entrega e de humildade do povo de Israel, aonde a glória de Deus se manifestava de maneira poderosa e de maneira gloriosa. Hoje, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós não podemos louvar a homens e nem dar louvores a homens. Nós temos que reunirmos para cada um de nós oferecermos a Deus o nosso louvor, porque cada um de nós somos sacerdotes. E aqui nós temos outra coisa interessante, porque Deus quer reedificar o tabernáculo de Davi. Eu já falei para os irmãos no início que ali havia intimidade com Deus, ali havia uma verdadeira adoração, ali havia uma entrega ao Senhor. Tudo o que fazia ali dentro era para a glória de Deus. Ninguém fazia para se vangloriar, ninguém fazia para tirar proveito, porém o nome do Senhor era glorificado. Tempo de simplicidade, a igreja tem que voltar. Tempo de humildade, a igreja tem que voltar a esse tempo de considerarmos uns aos outros, e a Bíblia diz até superior a nós mesmos, porque tudo que Deus nos der, nós devemos retribuir a Ele em glória. Era um lugar aonde a palavra de Deus tinha acesso, aonde a palavra de Deus conduzia Israel, aonde a palavra de Deus era realmente meditada e também vivida. Nós vivemos hoje um tempo em que muitos não querem mais ouvir a palavra. Está dando comichão nos ouvidos de muita gente, porque a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos instrui, a palavra de Deus nos traz correção e nos faz trilhar no caminho certo. E tem muita gente que não tolera mais a palavra, porque não querem mais ter uma vida de santidade. Mas, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus quer reedificar o meu e o teu tabernáculo, se tiver caído, para que nós possamos nos levantar, nos erguermos e nos tornarmos cada dia verdadeiros adoradores. Me vem aqui na mente, quando Jesus encontra a mulher de Samaria, aquela mulher que estava desprezada por si mesmo, pela sociedade, pela religião. Jesus então fala para ela que ele tinha água viva para matar a sua sede, e ela então não percebe que aquele homem é o Messias, e ela então traz a Jesus um questionamento, e ela diz: Senhor, é aqui neste monte ou em Jerusalém que se adora o Pai? Jesus diz: nem no monte e nem em Jerusalém, mas o Pai é adorado em espírito e em verdade em qualquer lugar. Nós adoramos a Deus no Brasil, outros adoram a Deus nos Estados Unidos, na Ásia, na África, em toda parte da terra, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Por isso, meus irmãos, nesta noite, você deve cada dia se alegrar no Senhor, porque o Deus que nós adoramos é um Deus que se faz presente em toda parte do universo. Por que que aquele lugar era gostoso? Por que que Deus tinha saudade do tabernáculo de Davi? Porque também era um lugar de oração. A igreja hoje está tendo dificuldade de orar, mas orar é falar com Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo é o contentamento de Deus. E quando o crente ora, o crente coloca todas as suas questões, todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor, e Deus então entra em providência. É tempo de orarmos, é tempo de, nas nossas casas, nós temos aí momentos de oração,
momentos de louvores com a nossa família, para que a presença de Deus possa estar levantando a nossa família, irmãos e irmãs que estão afastadas do amor de Deus, que estão entregando suas vidas para o pecado, possa também ser restaurados, e você dizer, e eu também, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que que aquele lugar era gostoso e Deus tinha saudade? E também Deus já tinha promessa de reedificar o tabernáculo de Davi, porque era um ambiente de inspiração. Não tem nada melhor do que a presença de Deus para o crente se inspirar. Davi escreve os salmos, Davi escreve poemas, Davi tem revelação divina, e as palavras de Davi estão aí na Bíblia, confortando e consolando milhões de vidas sobre a terra. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi se deleita na presença de Deus. Aquela tenda era um lugar de inspiração, era um lugar aonde os adoradores sentiam o mover de Deus, a unção do Espírito tomava conta daquele lugar. Davi era amante da presença de Deus, de maneira que ele desejava o Senhor, e ele escreve: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aquele ambiente era um ambiente de inspiração, e também era um lugar do mover de Deus. Meus irmãos, Deus quer mover as nossas vidas, Deus quer estar movendo a nossa família, Deus está interessado em mover a nossa vida por completo, o agir de Deus nas nossas vidas, a direção de Deus e a orientação de Deus. Tem muita gente que perde as bênçãos porque não permite Deus tomar a direção da sua vida. É necessário que nós transformamos a nossa tenda em um lugar aonde o Espírito de Deus possa estar movendo, possa estar dirigindo e nos guiando. Certamente, meus irmãos, também ali era um lugar de crescimento espiritual. Tem muita gente hoje preocupado com o seu crescimento material, para ser reconhecido, para crescer, mas não é esse o desejo de Deus. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Era um homem que sabia adorar o Senhor. Diante da sua adoração, Deus então não deixava que nenhum mal viesse à sua tenda. Deus era o seu escudo forte, Deus era o seu protetor e providenciava tudo que Davi necessitava. Por quê, meus irmãos? Porque Davi também teve um crescimento espiritual. Na tenda que ele edificou, foi a tenda que ele cresceu espiritualmente. Tem muita gente hoje que não está mais crescendo espiritualmente, quer crescer economicamente, quer ter o nome estampado nos jornais, quer ser conhecido pela mídia, porém o maior crescimento e o maior reconhecimento é saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e que o céu nos reconhece, e que Jesus nos reconhece, e que nós viemos crescer espiritualmente e cada dia buscarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Por que que aquele lugar era desejável? Por que que aquele lugar dá saudade? E Deus então fala que vai reedificar, porque ali era lugar de unidade. Havia união entre o povo, todos estavam unidos. A Bíblia diz que todo Israel se uniu a Davi, não havia divisões das tribos, todos estavam adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Havia uma unidade no corpo, e certamente aonde há união, aí a bênção de Deus. Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí vem todas as bênçãos do Senhor, vem o orvalho, vem o óleo, e a igreja se enriquece, o cristão se enriquece, a glória de Deus se manifesta, e nós vivemos um tempo de graça e de misericórdia, de bondade do próprio Criador. Meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, que
Deus vai trazer também dos céus o seu tabernáculo. Porque Deus trará o tabernáculo do céu, cujo tabernáculo será a nova Jerusalém, aonde a igreja vai morar. Porque dentro da própria Jerusalém celeste, Deus é o centro dela. E Jerusalém será o centro de toda a terra. Então as nações certamente vai presenciar a presença de Deus aqui um dia, quando essa terra for certamente purificada para o milênio, para que Jesus reina sobre Jerusalém e as demais nações. É necessário que Deus traga a nova Jerusalém à terra e Ele habite no meio dos homens. Então não se esqueça, Deus quer habitar em você e você é uma habitação. Se você está caído, Deus quer reedificar, Deus quer te levantar, Deus quer te reerguer. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O crente foi comprado por Jesus e agora nós não somos mais nossos. Tudo agora que somos, que temos, pertence ao Senhor. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, o reino de Deus já está em nós, a presença de Deus já está em nós. Todo o nosso louvor, todos os nossos sacrifícios de louvores é aceito pelo Pai, e nós passamos a ser instrumentos do seu reino. Meus amigos e meus irmãos, o horário já está avançado, mas eu quero que você que está afastado, Deus quer te reerguer, Deus quer restaurar você, Deus quer que você seja semelhante ao tabernáculo de Davi, aonde a simplicidade e o amor dele reinava, aonde havia louvor e adoração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus está com saudade dos seus louvores, Deus está com saudade da sua vida simples, vivendo o Evangelho de Cristo. Você que ainda não aceitou Jesus, Deus quer fazer de você um santuário, para que Ele possa habitar em seu coração. E para terminar, a palavra de Deus diz que quando esse nosso tabernáculo se desfizer, o Senhor vai fazer um tabernáculo eterno, para que nós possamos viver e existir eternamente. Aqui nessa terra é um tabernáculo corruptível, aqui nessa terra é um corpo mortal, mas um dia nós receberemos um corpo imortal e entraremos no reino celestial, em uma dimensão de glória, para vivermos eternamente, livre dos vírus, livre da guerra, livre das roubalheiras e da injustiça dos homens e desse mundo tenebroso. Nós vamos viver com Jesus eternamente, e a Bíblia diz que assim como Jesus é, nós seremos, porque teremos um corpo ou um santuário semelhante ao dele, para adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, entregando a sua vida a Jesus, e você vai se tornar um instrumento de louvor. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, Deus quer que você adore a Ele, porque toda a natureza, todos os céus e terra e mundos que Deus criou, foram criados para adorar ao Senhor. E existe muita gente longe de Deus, existe muita gente dando as costas para Deus e ainda não entendendo que Deus criou você para você adorar a Ele. A vida aqui nessa terra, a Bíblia diz que nós somos como a erva, nós passamos rapidamente, mas Jesus veio nos dar a promessa de uma vida eterna e de um reino eterno e um direito eterno. Por isso nessa noite eu quero orar por você, e você faça a sua entrega a Jesus, rende aos pés do Senhor, porque os reinos do mundo vai passar, porém o reino de Cristo é eterno, Ele vai reinar para sempre. E se você aceitar Jesus, você também vai reinar com Ele, vai adorar Ele e bendizer o seu santo e eterno nome. Pai maravilhoso, nesse momento de oração,
Nós oramos por tantas pessoas que oram comigo agora, Pai. Visita cada lar, cada irmão, cada irmã. Visita aqueles que se afastaram da fonte de Deus. Visita aqueles que ainda não te conhecem, mas estão entregando as vidas ao Senhor. Pai, o Senhor ama todos e conhece a fragilidade de cada um de nós. O Senhor é aquele que ensina aquele que não sabe nada, que revela a tua grande salvação e que traz, meu Deus, ao simples o conhecimento maior. Vá abençoando os lares, vá abençoando as famílias, vá abençoando, meu Deus, o nosso Brasil, repreendendo esse vírus, abençoando, meu Pai, os profissionais de saúde. Meu Deus, abençoa o presidente, a equipe de governo, e assim, meu Pai, abençoa todas as nações da terra, abençoando Israel, fazendo cada dia protegidos e abençoados e guardados. Pai, assim dá-nos uma noite de paz, uma noite feliz. Te louvamos por esse momento de adoração, e assim fica conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a minha esposa que está sintonizada aí para a glória do Senhor. Amém.